E aí, a outra coisa que ele fala sobre o Lino no sábado, não me parece que é o que vai acontecer. Eu, se fosse apostar hoje, pelas informações que a gente tem até agora, eu acho que o Cebolinha vai ser o titular. É, o Até Cebolinha pela. tá Tá numa crescente, entregando. né? Exatamente, porque ele jogou os dois últimos jogos bem e a própria declaração do Felipe Luiz pós-jogo, falando em jogador que mereceu, conquistou a posição, me parece que é um indicativo de que ele provavelmente vai estar entre os titulares no sábado. E convenhamos que, de forma justa, né? Esse aspecto do Cebolinha. Inclusive, a gente subiu uma matéria hoje, né? Foi uma das matérias que entraram no ar hoje na cobertura do Flamengo no UOL. Assim, o Cebolinha, o efeito colateral positivo para o Cebolinha foi ter muito menos minutos em ação nessa temporada do que os demais. Até o Samuel Lino já tem mais minutos que ele, né? Pelo Flamengo, desde que chegou. E o Cebolinha, por conta desse processo de recuperação, às vezes tem uma lesão muscular aqui, acolá. Lembremos que ele veio de um problema mais grave de cirurgia, tendão de Aquiles no ano passado e tal. Ele passou o segundo semestre dessa temporada praticamente como um coadjuvante, né, muito pouco utilizado na comparação com os outros, né, principalmente jogadores da posição. E agora, nessa reta final de temporada, ele voltou a entrar em alguns jogos, foi bem contra o Sport, voltou a ser titular agora nesse jogo contra o Red Bull Bragantino e, sim, saiu, como diz, né, abrindo latas para lá e para cá, né, abrindo os espaços curtos ali. E resolvi, foi muito bem, né? Participando da jogada que gerou o pênalti do gol do Jorginho, né? Segundo gol do Flamengo. Né? Os dois dribles que ele dá são dribles de um Cebolinha dos velhos tempos de Grêmio, né? Passa no meio de uma jogada muito difícil, que ele estava pressionado ali por dois, consegue achar um espaço, depois corta, chuta e bate na mão e sai o pênalti. Mas não foi só esse lance, né? Ele criou várias fumaças ali pela esquerda, ganhando gerou várias caos. disputas. Exatamente. Que era uma coisa que a gente via antigamente do Cebolinha, que viu no início do Samuel Lino, viu às vezes do Wallace An, quando entrava, a gente falava muito dessa fumaça, desse jogador que cria um desequilíbrio no adversário, com dribles, com partir para cima. Eu acho que isso é determinante, assim, eu acho que ele deve ser o titular, a não ser que tenha alguma questão, e me surpreende por um aspecto, porque normalmente o Cebolinha era mais lento para voltar, quando ele tinha uma contusão. O próprio Felipe tinha comentado isso quando ele voltou lá daquela contusão mais séria no tendão de Aquiles, que demorava um pouco para pegar, né? Tem jogadores que pegam rápido e tem outros que demoram um pouco mais. E ele pegou muito rápido, digamos assim, nessa volta agora depois dessa contusão muscular. Então, acho que está se encaminhando para ele ser o titular no sábado. E só para completar, ele entrou no segundo tempo das últimas 3 partidas anteriores, né? O jogo foi anteriores ao jogo do Red Bull Bragantino e foi titular agora, então parece realmente muito bem contado. Em contrapartida, o Samuel Lino ainda nessa recuperar confiança, recuperação técnica, tomada de decisão, finalização, está devendo muito, enfim, a gente vai ver. A finalização, Igor, eu não sei se isso aí vai mudar, não, porque me parece uma característica dele. O que eu acho que o problema dele, que é atual, é que ele está muito pouco confiante no 1 contra 1. Ele recebe a bola e não vai para cima, como ele foi no início. Acho que essa é a grande questão do Samuel Lino, porque nos passes, que ele acha passes inteligentes, toma decisões até boas, até não tá tão mal, mas a questão dele eu acho que é esse do 1 contra 1. Sem o 1 contra 1, em pelo menos uma ponta, visto que o do Carrascal até tem drible, mas é um jogador mais armador, eu acho que aí você precisa ter esse 1 contra 1 ali na esquerda. E ele não tá entregando nesse momento. Boa tarde, senhor Bruno Braz. Como vai São Paulo? Boa tarde. Fala, galera, tudo bem? Correria aqui, cara. Cheguei final da manhã, já direto aqui, participei do de primeira e agora estamos aí. Vou ter uma rápida passagem aqui, porque amanhã, 6 horas da manhã, já estou partindo para Lima. Chego por volta de 9h30 da manhã de lá, 11h30 do horário do Brasil, né? Até para a galera já saber. O fuso horário lá são 2 horas a menos que o horário de Brasília. E começar a trabalhar lá. Galera, torcida do Flamengo já tem muita gente chegando e outros tantos estão por chegar aí nesses próximos dias. O que você tem de notícias sobre o time, né? A gente já mostrou aqui na live agora, né? A lista de relacionados e tal. Não deu mesmo para o nosso amigo Léo Ortiz, né? O zagueiro aí. Enfim, o que você tem de percepção e informação também a respeito desse time que vai para o jogo contra o Atlético Mineiro? Eu acho que, assim, pegando esse gancho do Léo Ortiz, esse jogador aí é um jogador que é a preocupação aí para a final de sábado. Eu acredito que ele vai estar, né, relacionado para a final de sábado.
mas a gente não sabe em quais condições, né? Ele fez um sacrifício muito grande para jogar contra o Racing, inclusive tomou a injeção, né, infiltração no tornozelo esquerdo, e, enfim, ele não duvido que ele vai fazer o mesmo sacrifício, obviamente, para estar na final. A gente não sabe as reais condições, é um desfalque importantíssimo, que se mostrou ainda mais importante agora nessa ausência dele, né? O menino João, ele tem talento, né? O garoto com passagem para a seleção de base, mas sentiu um pouco ali o peso do clássico, né? E agora nessa final, você imagina o quanto que ele sentiria. Tudo bem que tem um Danilo, né, à disposição, mas assim, o Léo Ortiz é um cara fundamental para o time. Eu acredito que ele vai estar relacionado, não se sabe como. Para amanhã ele já está fora. Outra coisa que chama atenção nessa lista é a ausência do Alan e do Vinha, e que não é por motivo médico, né? Até técnico. Exatamente. Tive essa preocupação de perguntar, quando eu notei que eles não estavam na lista, se era por questões médicas, apesar do Flamengo não ter soltado no boletim médico. Mas, de fato, é por ordem técnica. Eu imaginava, por exemplo, que o Vinha poderia ter uma oportunidade contra o Atlético Mineiro. Não sei porque eu estava achando que ele poderia ter uma chance. E ele não foi nem para a viagem para Belo Horizonte, né? Então... Dessa questão da viagem, dessa posição de setores defensivos, se a gente reparar, não tem nem aquela garotada de zagueiro, não. Só para falar do sistema defensivo, não tem João, não tem Cleiton, não tem Iago. Então, eu estou imaginando aqui, talvez até, não sei se é maluquice, imaginar que o Alexandre ficará no banco e será talvez uma alternativa caso precise trocar alguém na zaga. Ou o Pulgar, né? Se eventualmente alguma contusão e tal, ele recuaria o Pulgar, né? Porque viajarão, né? Alexandre, Ayrton, jogadores de sistema marcação defensivo ali, Danilo, De La Cruz volante ali, Royal, Eric Pulgar, Everton Araújo também, Varela, enfim, Jorginho tá entrando nessa leva também, Léo Pereira e tal. Então, até para essas alternativas, jogou pra caramba. Foi muito bem contra o Red Bull, né? Foi bem. Foi bem, tem que reconhecer, porque já criticamos bastante o garoto em determinados jogos e ele foi muito bem. O Flamengo sofreu pouco, teve uma melhor proteção ali da zaga, e mesmo na frente, ali nos trocos de passes, não foi brilhante, mas ele não comprometeu, deu passes bons, teve umas tentativas mais próximas ali para tentar chutar, enfim, foi um bom jogo do Everton. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando por aqui. Já respondemos aí o nosso amigo no Super Chat, mandou 5 pratas aqui para nós. Deixa eu ver, vocês estão numa trocação danada com os palmeirenses aqui também. Vocês estão demais, hein? Fala. Lembrando que o Plata joga contra o Galo, né? E tá suspenso para a final da Libertadores, né? Pelo jogo de sábado, meu advogado acho que foi uma boa notícia a suspensão dele para o sábado seguinte, porque olha, tá numa fase que, pelo amor de Deus, hein? Meu advogado me recomendou não fazer comentários sobre o Gonçalo. Perdeu um contra-ataque sozinho, tinha um Arrascaeta, eu até achei que era o Cebolinha inicialmente, mas era o Arrascaeta sozinho do lado, passe do Jorginho lá de trás. Era só ele encostar que o Arrascaeta saia na cara do gol. Uma bola na área que ele podia ter concluído, ele inventou de dar um passezinho por elevação para ninguém. Vários outros lances que ele foi muito mal na conclusão ali, ou finalização, estava totalmente fora do jogo. Mas já fez gol de final, hein? Já fez gol de título, não esqueçamos disso. E fez gol na Arena MRV, né? Exato. O campo ali que ele conhece bem. Pode ser que seja titular. Dito tudo isso que eu falei, pode ser que ele seja titular nesse jogo. Até pela questão física. Henrique, eventualmente. Só antes de responder aqui o nosso amigo Felipe, né, desse comentário aqui, vou falar dele aqui logo, né? Acredito que basta a manutenção da liderança e ir para sábado sem se preocupar com o Campeonato Brasileiro, que o jogo do Flamengo será mais leve. Pode ser também, se você chega sabendo que você tem 4 pontos de frente, né, faltando 2 rodadas no Brasileirão, e pegar o Palmeiras nessa circunstância, muito embora, aí eu já vou perguntar para vocês acreditaram no papinho do Abel, em relação a tá entregue, já acabou e tal, enfim, como é que vocês viram essa manifestação do treinador do lado de lá? Eu vi que resgataram uma entrevista do auxiliar do Abel, né, falando sobre essa tática do Abel com o Botafogo em 2023, né? 23. De passar esse favoritismo, ele utilizou essas mesmas declarações
com o Botafogo, e depois esse auxiliar do Abel revela que foi uma estratégia, né? Então, Colou isso aí, antes Rodrigo? antes de responder, Igor, eu vou trazer aqui uma apuração de como o pessoal dentro do Flamengo viu essa declaração do Abel. E aí, primeiro, eles falaram assim, ó, não vamos levar em consideração essa declaração para nada da nossa estratégia. Nossa estratégia para terça-feira é uma e não tem nada a ver com isso. Não vai nos influenciar, digamos assim, né? Isso o pessoal do Flamengo falando dentro. E a outra leitura que fizeram é que acham que o Abel vai poupar o time contra o Grêmio. Essa pessoa que eu ouvi de dentro do Flamengo, e que se fosse o Flamengo na mesma situação do Palmeiras, o Flamengo também viria, essa pessoa com quem eu falei, também via sentido em escalar reservas, por conta da dificuldade de virar o título e aí concentrar na Libertadores. Mas falou assim, ó, não, ele pode falar o que quiser, não vai influenciar no que o Flamengo vai fazer aqui em relação à escala de terça-feira. E outra coisa que eu também ouvi dessa pessoa foi assim, porque começou, na entrevista dele, não só falou disso, que entregou o campeonato, mas começou com uma coisa, vou explicar o que aconteceu no final do campeonato. Tem coisas a falar. Vai explicar o que aconteceu nesse campeonato, e aí já tem uma aposta dentro do Flamengo que vai começar uma narrativa de que as críticas que o Flamengo fez à arbitragem mudaram a forma como a arbitragem passou a ser conduzida a partir daquele jogo Palmeiras e São Paulo, e que ele vai jogar na conta dessa narrativa, digamos assim, coisa que ele já está ensaiando, né? A gente já viu em algumas entrevistas ele falando sobre isso, que ele vai jogar na conta dessa narrativa uma eventual perda de título brasileiro, que tem... O Flamengo já está meio que esperando que isso vá acontecer, esse discurso, se confirmar o título do Flamengo. Aí, bom, dei aqui só apuração, nenhuma opinião minha, opinião só para mudar. Eu acho que, assim, ele acha que está difícil e ele usou uma artimanha, digamos assim, para jogar uma minhoca na cabeça do Felipe, digamos assim, e falar assim, ó, não, agora a gente já largou, vamos botar o time em reserva e tal, que aí de repente o Felipe fala assim, não, vou poupar também e vira ali, ou pelo menos deixa ele numa dúvida do que vai fazer, né? Então eu acho que foi meio que nesse sentido, já tem, como o Braz falou, ele já se utilizou antes contra o Botafogo dessa artimanha de dizer que o campeonato estava perdido e tal. Então eu acho que teve esse aspecto, ele sabia que estava difícil, resolveu usar o discurso porque acha que pode ter alguma espécie de ganho estratégico ali dentro desse cenário. Mas aí para vocês Mas duvido que ele esteja falando isso no vestiário. Gente, vestiário, acabou, largou, terça-feira, vamos entrar tranquilo. Pode até escalar os reservas, mas certamente ele não vai falar para o time que acabou o campeonato. Acabou, exato. Até porque 4 pontos, 3 rodadas. Assim, hoje tem uma vantagem, um favoritismo do Flamengo, mas não tem nada decidido em relação ao campeonato. Absurdo. Não é aquele negócio de precisamos tirar 16 gols de saldo de gols para ver se vira, tal, que é um cenário possível depois do jogo de amanhã. Mas, enfim. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que contar sobre essa disputa de tabela é que o Flamengo teve um outro ganho de vantagem aí. Com esses 2 empates do Palmeiras, eventualmente, se empatarem, né, continuar esse cenário, número de deve vitórias, empatar em vitórias e aí o Flamengo leva no saldo, né? Justamente o cenário de amanhã, se o Flamengo ganhando e o Palmeiras eventualmente empatando, o campeonato aí sim estaria decidido, porque embora o Palmeiras ainda possa alcançar o Flamengo, ele matematicamente teria que tirar um saldo de, hoje é 21, seria um saldo de 22 gols em 2 rodadas, não vai tirar, né? Exatamente. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando por aqui. Os educados, os civilizados. Eu já falei do Felipe. O Toruzão tá aqui nessa aqui, pé no chão. O campeonato só termina quando acaba. O outro aqui também, pé no chão, Isaquiel, né? Não tem nada ganho. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Pode, essa é uma torcida, facção minoritária da torcida do Flamengo, que é a Flá Humilde. Porque... Que assiste a nossa live. A nossa live é mais assistida pela Flá Humilde do que pela Flá Festa, digamos assim. Pela Rumo a Tóquio.
O Otton aqui está mencionando que sou de Belo Horizonte, pelo que estou vendo nas notícias, vão ser poucos atleticanos no estado. Pois é, tem essas informações que a venda tá ruim, né? De tá ingresso. fraco, Né? O que é absolutamente previsível, né? Time Não realmente... sei se eu, Igor, como cheguei no decorrer, o Flamengo foi o primeiro campeão na Arena MRV e pode ser campeão de novo. E assim, até agora é o único campeão na MRV. O pessoal depois vai ver, depois da inauguração da Arena, o Galo foi campeão mineiro 2 vezes, mas os títulos foram conquistados no Mineirão. 2024 sobre o Cruzeiro no Mineirão e 2025 contra o América Mineiro. O único campeão na Arena MRV, por enquanto, é o Flamengo. O Flamengo pode ter o segundo título, quem sabe, amanhã no estádio atleticano. Sobre o Rony aqui falando justamente sobre essa questão das falas do Abel, né? A gente já respondeu aqui, né, o que esperam sobre as declarações do Abel, que vai falar tudo após o campeonato. O Flamengo precisa preparar alguma defesa contra a narrativa que está por vir. Vocês acham que é o caso, assim, de já se armar com um dossiê brasileirão defensivo? Como é que vocês veem essa... Porque teve muitas situações, não só questão de arbitragem, né? Aí vai falar da STJD, vai falar de reorganização de calendário, tabela, etc. Enfim, como é que vocês estão vendo essa fora de campo aí? Assim, depois que o campeonato tiver acabado, vai ficar discutindo com alguém por quê?